ler um texto da Bíblia com os irmãos. Efésios, capítulo de número 1. Apenas o versículo de número 1. Né? Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Eu vou repetir. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Irmãos, se caso os irmãos tiverem interesse em aprender o que eu vou falar, eu sugiro os irmãos conferirem a Bíblia, não fecharem a Bíblia, sentar com ela aberta. Eu vou tentar expor a carta, tá bom? Os irmãos podem se sentar? Queridos, sem sombra de dúvidas, a minha singela opinião é que a carta de Éfeso é uma das cartas mais ricas, que chamou a atenção de grandes estudiosos da palavra do Senhor. Talvez, pelo contexto dentro do qual ela foi escrita, a Bíblia vai dizer que a partir do capítulo 17 do livro de Atos e pós o capítulo 18, o apóstolo Paulo está em comunidade grega, está justamente nas localidades de Éfeso. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo vai ficar pregando e discipulando e, consequentemente, pregando a palavra de Deus. O discipulado era um presente que Deus estava dando, o fato dele ter que cuidar das pessoas dentro do qual ele ganhou para Cristo. A Bíblia diz que pelas pregações de Paulo na comunidade de Éfeso, acontecia algo extraordinário, semelhante a Atos capítulo 19, versículo de número 11, que a Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, estava fazendo milagres extraordinários. Inclusive, tinha pessoas na comunidade de Éfeso que estavam queimando pentes de bruxaria e reconhecendo a Jesus Cristo como Senhor. Já no capítulo de número 20, talvez nós vamos ter um dos textos que dá mais vontade de chorar, pelo fato de que o apóstolo Paulo está se despedindo dos companheiros que ele conheceu, conversou, ouviu, inclusive, provavelmente os consagrou sobre a ordem de Deus ao ministério. Ele está conversando com os presbíteros da igreja de Éfeso e o apóstolo Paulo vai dar uma série de orientações. O que é fato é, tempos depois, o apóstolo Paulo está preso em uma das suas 2 prisões. E uma dessas prisões ele vai escrever cartas, semelhante à carta para a igreja de Filipenses. Ele vai escrever cartas semelhante à carta para a igreja de Roma e para a igreja de Éfeso. Eu citei Éfeso, Filipenses e Roma, porque essas 3 cartas simplesmente são cartas que... É que no capítulo de número 1, o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo não começa necessariamente com o versículo que nós acabamos de ler, colocando inclusive Jesus Cristo como o principal protagonista. Ele começa falando dele mesmo. Ele começa, Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 1, dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, foi pela vontade de Deus. Certamente, os irmãos aqui sabem que Paulo, antes de se converter ao Evangelho, era Saulo de Tarso. Sendo Saulo de Tarso, a Bíblia Sagrada vai apresentar 2 metáforas para classificar quem era esse homem. A primeira, a Bíblia diz em Atos, capítulo 9, versículo de número 1, que Saulo respirava ameaças contra os discípulos de Jesus. Essa expressão remete à tese de um predador frente à sua presa. Esse homem não respeitava locais sagrados. Esse homem simplesmente estava usando de tortura física para perseguir os cristãos. Provavelmente estava usando de tortura psicológica. Eu falo isso baseado no que ele mesmo diz em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele diz que dentre os apóstolos ele se considerava o menor, pois ele perseguiu a igreja de Deus. Ele mesmo roga para si o título de perseguidor. O segundo texto que nós temos diz que o próprio Jesus chamou ele de perseguidor. Lembra de Atos 9? Saulo, Saulo,
por que me persegues? Jesus está intitulando Saulo de Tarso como perseguidor. Porém, a Bíblia diz no mesmo capítulo 9 de Atos, que enquanto esse homem chamado Saulo de Tarso estava propagando com o propósito de tentar extirpar o cristianismo da terra, a Bíblia diz que ele vê uma luz que era mais forte do que o sol ao meio-dia. E olhando para essa luz, a Bíblia diz que ele cai por terra, e quando ele cai por terra, simplesmente nós temos algo fantástico. Nós temos o próprio Jesus dando testemunho que a partir de agora, Saulo de Tarso, ele era um vaso escolhido para o Senhor. Deus ali estava chamando, convocando Saulo de Tarso para servi-lo para o louvor da sua glória. Jesus estava salvando ele dos seus próprios pecados. Jesus estava desviando a rota de Saulo de Tarso, que ia direto para o inferno. E a partir de agora, por causa do poder e da graça do Evangelho, Saulo de Tarso estava tendo seus pecados lavados e remidos no sangue de Jesus, e a partir de agora ele iria para a nova Jerusalém celestial, para o louvor e para a glória de Deus. Depois, isso no capítulo 9, no capítulo 10, 11, 12, e no capítulo 13, nós temos a partir de agora, Jesus não está chamando mais a Saulo para a salvação, ele está dando um outro presente para Saulo. A Bíblia diz, desse jeito em Atos capítulo 13, verso 2, e disse-lhes o Espírito Santo. Irmãos, nota de rodapé, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo faz, o Espírito Santo aconselha, o Espírito Santo ele instrui, o Espírito Santo ele direciona, o Espírito Santo ele impressiona, o Espírito Santo orienta. O Espírito Santo é algo mais valioso que nós temos e que Jesus nos deixou pós a nossa salvação. Não se esqueça que Jesus inclusive chegou a dizer que ele iria retornar para o Pai, mas ele disse que não nos deixaria órfãos, que viria um outro consolador. Essa expressão outro significa que ele é igual a Jesus. Se Jesus curou, o Espírito Santo cura também. Se Jesus restaurou e restaura, o Espírito Santo restaura também. E a grande verdade é essa: dentro da igreja, aquilo que vai fazer diferença nos nossos cultos, primeiramente, não é a presença de um bom pregador, não é a presença de um bom ministério de louvor, mas o que faz a diferença nos cultos é ele, é a presença do doce Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo, ele simplesmente fala, e dizendo assim, e disse-lhes o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo. Portanto, o que nós temos no texto? Nós temos Deus chamando Saulo de Tarso para arrepender dos seus pecados e voltar para o Evangelho. Depois, nós temos o mesmo Deus chamando Saulo de Tarso para cumprir a sua vocação no ministério. E é lembrando de todo esse contexto que o apóstolo Paulo começa a carta à igreja de Éfeso dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não foi pela vontade dos homens. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, foi pela vontade de Deus. Vai ter algo que sempre o inimigo vai tentar esforçar todos os dias para fazer eu e você nos esquecermos. E é exatamente isso que eu quero falar. Ele vai tentar trabalhar para fazer com que eu e você se esqueça de quem nos chamou, de quem nos salvou e quem nos escolheu. E fomos salvos por causa de Jesus. Nem todos aqui, mas muitos dos senhores e das senhoritas portam uma chamada da parte de Deus, portam uma vocação da parte de Deus, portam uma habilidade da parte de Deus. E escute bem o que eu vou lhe dizer. Quando você desenvolve algo para Deus,
Você não trabalha para o seu pastor, você não trabalha para o seu presidente, você trabalha para alguém que é muito maior. Foi Deus quem te escolheu, foi Deus quem te chamou. E não se esqueça, você é o que é por causa da vontade do Deus Todo-Poderoso. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, foi pela vontade de Deus. Amém? O capítulo de número 2, vamos correr. É por isso que eu falei para você estar com a Bíblia aberta. O capítulo de número 2, o apóstolo Paulo vai relembrar quem a igreja era antes da graça do Evangelho. E vamos explicar quem que a igreja era? Efésios capítulo de número 2, versículo de número 1. Quantos acharam? Diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em delitos e em pecados. Irmãos, aqui, vamos parar aqui. E ele vos trouxe vida, estando vós mortos em delitos e em pecados. O apóstolo Paulo vai classificar esse adjetivo para relembrar qual era a situação da igreja perante Deus. Qual era, Starley? Simples: mortos em delitos e em pecados. Irmãos, morto não fala. Morto não tem desejo. Morto não tem vontade. Morto não tem sentimento. Era esse adjetivo que o apóstolo Paulo classifica em Efésios 2:1. Estávamos vós mortos em quê? Em delitos e em pecados. A pergunta que fica é: quando é que nós morremos? Quando simplesmente nós entramos numa sepultura para com Deus? Os irmãos perfeitamente vão se lembrar do que é chamado, nós da teologia chamamos de pecado original, que é o dia aonde Adão e consequentemente com toda a civilização humana cai perante a face e a presença de Deus. Os irmãos vão perceber que logo após o chamado pecado original, nós vamos ter justamente Deus cobrando de Adão. E ali Deus não tira o pé com ninguém. Ele apresenta a sentença para Adão, ele apresenta a sentença para com Eva, ele apresenta a sentença para com a serpente, para com Satanás, para com o mundo, e consequentemente, depois desse dia, o ser humano começou a conhecer a morte, a tristeza, a depressão, a angústia e todas as consequências trágicas que o pecado nos traz. Eu gosto de uma definição do Dr. Wayne Grudem, quando ele vai dizer que ser humano, antes do pecado, era ter potencial para pecar. Tinha tanto potencial para pecar, mas tanto potencial que pecou. Mas quando se classifica o ser humano depois do pecado, nós seres humanos a partir de agora temos tendência ao pecar. Ou seja, nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque já somos pecadores. E uma definição que ele dá é o seguinte: que ser humano é ter que ensinar para uma criança aquilo que é certo, vírgula, pois aquilo que é errado, ele já vai descobrir por si só. Você pode chegar numa criança de 3, 4 anos de idade, e você chegando nessa criança, você diz para ele ou para ela: não põe o dedo na tomada, vira as costas. Você vai perceber qual é o desejo que vai brotar no coração da criança. Eu sou esposo de uma pedagoga e nunca vi uma pedagoga abrir a boca para dizer que crianças são anjos direto da parte de Deus. Porque quem mexe com eles sabe que vez ou outra eles já têm tendência à desobediência, irmãos. Isso é o ser humano. É assim que a Bíblia nos classifica. E é justamente que o apóstolo Paulo vai relembrar quem a igreja era. E ao mesmo tempo, no verso 2 e 3, ele vai explicar o que está acontecendo agora quem não é cristão. Confira comigo. O verso 2 ele vai dizer assim: olha, vocês que em outro tempo, vocês andavam segundo o curso desse mundo, andavam segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que nesse exato momento está operando nos filhos da desobediência. Esses espíritos malignos ainda simplesmente estão influenciando para o mal aquelas pessoas que estão todos os dias desobedecendo a Deus. Verso 3 ele ainda diz: entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E ele vai dizer que éramos, por
por natureza, filhos da ira de Deus. Isso é ser humano. Ser humano é gostar daquilo que não pode, ter desejo por aquilo que é proibido. E a pergunta que fica é: qual a consequência que ele rogou para si? Resposta: a ira de um Deus que é tremendamente poderoso. Irmãos, se Deus é por nós, quem será? E se Deus for contra nós, quem será por nós? É exatamente isso que o pecado fez. Mas a Bíblia diz que Deus até então simplesmente muda a história da nossa vida. Como, Starley? O apóstolo Paulo vai dizer como Deus fez para nos salvar. No capítulo 2, no verso 8, ele vai dizer assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Significa que a partir de agora, o maior presente que Jesus garantiu a você foi o que Paulo diz em Filipenses 2. Ele desceu lá dos céus. Irmãos, ele é aquele mesmo de Apocalipse 5,14, que simplesmente os 4 seres viventes, os 24 anciãos, retiram as suas coroas, depositam nos pés daquele que está sentado no trono maior e cantam 24 horas por dia, dizendo: toda honra, toda glória, todo louvor, toda força, toda sabedoria estão diante do Cordeiro de Deus, que comprou de volta para Deus toda língua, toda tribo e toda nação. O que Jesus Cristo veio fazer? Ele veio do céu com a missão de curar? Não, ele cura, mas na sua essência ele não é médico. Ele veio com a missão de prover financeiramente, ele provê, mas na sua essência ele não é bancário. Escute bem o que eu vou lhe dizer: Deus desceu do céu para salvar eu e você dos nossos pecados, e a partir de agora a mensagem da cruz nos garante uma nova história para o louvor e para a glória de Deus. Eu gosto de uma frase que diz que Jesus era alguém que veio na terra e se fez ninguém, pegou ninguém que nós éramos e está transformando em alguém para a sua glória. Eu gosto de uma frase de Charles Swindoll, quando ele vai dizer que graça é o toque da realeza em cima de meros plebeus. Eu gosto de simplesmente Santo Agostinho, quando ele afirma, dizendo que graça é a ação de Deus em recrutar pecadores das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele é a luz, veio aqui, nos pegou em treva, e a partir de agora, toda vez que eu e você pecamos, dobramos o nosso joelho. Deus não olha mais a nossa ficha, porque a nossa ficha simplesmente foi pega por Jesus e foi cravada na cruz do Calvário, e é por causa dele, nos presenteou com a graça. A partir de agora vamos para o céu, para o louvor e para a glória de Jesus. O apóstolo Paulo vai ensinar justamente isso, a ideia de que fomos salvos justamente pela graça. O que é fato é que no capítulo de número 3, vamos lá, capítulo de número 3, o apóstolo Paulo ele vai fazer justamente a oração. Não se esqueça, o apóstolo Paulo está preso dentro de uma masmorra romana. E no capítulo de número 14, o apóstolo Paulo ele vai explicar sobre o que ele fazia nos seus momentos de oração. Irmãos, antes de mais nada, não se esqueça, Paulo está preso. O pregador está preso, porque conseguiram prender o pregador, mas nunca o Império Romano deu conta de colocar um par de algemas na pregação. Conseguiram colocar um par de algemas na vida do mensageiro, mas nunca deram conta de colocar um par de algemas na mensagem. Podem prender o pregador, mas a palavra sempre continuará sendo pregada. Simplesmente fecharam as igrejas, mas não conseguiram fechar a pregação da palavra do verdadeiro evangelho para a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz que mesmo preso, ele diz que orava. Aí, irmãos, é uma outra lição para nós. Nós não podemos nos esquecermos que a nossa denominação acredita que a oração coloca de pé aquela alma que está caída. Nós precisamos acreditar que a oração coloca luz no meio das trevas, que a oração coloca fé no coração desesperançado, que a oração abre portas que os homens tentaram trancar, e a oração também tranca a porta que os homens tentaram abrir. Há quem diga que quando o homem trabalha,
mas quando o homem ora, quem trabalha é Deus. Não esqueço-me de uma instrução que a minha mãe me deu uma vez. Eu me lembro que teve uma fase da minha vida que, por decisão própria, e eu fui colher aqui as sementes que eu havia plantado. Eu fui dormir tendo tudo e acordei não tendo nada. E eu me lembro que naquele dia, minha mãe, que não entende de metodologia científica, minha mãe que não entende justamente de dispensacionalismo, pré-tribulacionismo, minha mãe que não tem graduação em história, minha mãe não tem nada. Mas eu lembro qual foi a grande lição que a minha mãe me deu. Ela me disse assim: meu filho, no dia que os homens virarem as costas para você, no dia que os homens tiverem nojo de você, no dia que as pessoas te abandonarem, não importa aonde e como você esteja, plante o seu joelho no chão, porque Deus se curva para ouvir um coração contrito e quebrantado perante Ele. Eu me lembro que uma certa feita, quando nem casado era, o casamento da minha mãe e do meu padrasto balançou. Ao ponto de, inclusive, eu pensar que aquela nossa família ia ser destruída. Mas eu lembro perfeitamente, pastor. Quando um dia eu estava lendo a carta à igreja de Corinto, eu lembro que eu tinha 17 anos. E eu ouvi, irmãos, uma voz no meu ouvido que diz: entra para dentro do teu quarto. E naquele dia, eu dobrei o joelho. E eu ouvi o Espírito Santo me dizer dessa maneira: Starley, enquanto nessa casa tiver pelo menos um de joelho, Satanás não vai hesitar em soprar, mas essa casa jamais irá cair. E eu quero dizer isso para alguém aqui nessa noite. Não importa, perdeu o marido, o casamento, a giripoca tá piando, o pau tá quebrando, irmão. Planta o joelho, pois a oração é o tapete que te leva à presença do Deus Todo-Poderoso. É por causa dessas coisas que eu me coloco de joelho. Eu estou preso? Eu estou orando. Eu estou livre? Eu estou orando. As coisas estão boas? Eu estou orando. Mas como a gente só ora quando a coisa está ruim, então o que Deus faz? Permite algumas coisas. Porque Deus é assim. Se Ele souber que dói no seu pé, Ele não vai apertar no seu pulso não, irmãos. Ele vai apertar exatamente no seu pé. Deus permite circunstâncias assim. O que é fato é que mesmo preso, a pregação estava continuando a usufruir o Império Romano e promovendo tudo aquilo que a pregação da palavra faz. Mas mesmo assim, Paulo não deixou de orar. E a pergunta que fica é: por que Paulo orou? Efésios 3,17, ele vai orar dizendo assim: para que Cristo habite pela fé, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Primeiro pedido de oração que o apóstolo Paulo orava: para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Eu me lembro que uma certa feita eu estava dando aula num seminário, e uma aluna inclusive me interrogou dizendo assim: Starley, mas alguma coisa está estranho. Por que Paulo ora para que Cristo habite no meio da igreja, levando em conta que é a própria igreja, Jesus já deve estar lá no meio? Irmãos, existem duas palavras gregas que é katoikel e paroikel. Uma remete à tese de quê? Remete à tese de eu estar dentro da casa, mas eu não ser o senhor da casa. É mais ou menos uma certa feita que eu fui lá em Palmas, eu e um companheiro meu. Nós estávamos na casa de um amigo e nós não podíamos mudar os móveis. Nós não podíamos fazer o que nós queríamos por uma resposta muito simples: nós não éramos o dono. Nós estávamos lá dentro, mas nós não tínhamos autonomia. É diferente da minha casa, por exemplo, onde eu tenho mais autonomia. E isso não é o que o apóstolo Paulo cita. Ele não usa a palavra simplesmente de alguém que está na casa, mas não é senhor da casa. Ele ora para que Cristo esteja dentro da igreja, do coração dos irmãos, e que ele não fique ali apenas uma semana, 2 semanas ou 3 semanas, ou até o culto acabar. Ele plantava o seu joelho no chão e orava para que Cristo tivesse a escritura, a chave do coração de toda a igreja. Sabe por quê?
Porque o maior privilégio da igreja, que a igreja pode ter, é a presença do próprio Jesus caminhando no meio dos irmãos. E talvez, quando a gente vai fazer uma análise, só para você ver que talvez pode ser que isso não esteja acontecendo. Porque quando nós vamos fazer uma análise das igrejas da Ásia Menor, eu estou fazendo a exposição dos 22 capítulos em algumas igrejas, e quando vou fazer a análise, a gente tirou já algumas conclusões. Que das 7 igrejas de Apocalipse, 5 delas vão receber críticas e vão receber elogios. Uma delas vai receber elogios, é um privilégio. E uma delas não vão receber nenhum elogio. Inclusive, existe uma delas que Jesus chega a dizer: e eis que estou à porta e bato. Geralmente nós usamos esse texto simplesmente para fazer o apelo. Jesus está na porta do seu coração, batendo na porta, aquela coisa toda. Mas se nós analisarmos o contexto, Jesus não estava dentro da igreja. Mas escute bem o que eu vou lhe falar. Jesus, ele está aqui no nosso meio nessa noite, caminhando por nós, e acredite, é ele quem diz, igual diz para as igrejas do Apocalipse: eu sei. Irmãos, eu não conheço você. Você talvez nem se conheça na sua plenitude, mas Jesus conhece. Jesus está olhando o nosso coração, Jesus está olhando para a nossa alma, porque Ele conhece tudo. E é por isso que eu acredito que vai chegar o momento que Ele vai se revelar a você, a porta vai abrir e o milagre vai acontecer para o louvor e para a glória de Deus. Só que o interessante é que o apóstolo Paulo vai falar em Efésios capítulo de número 4. Vamos conferir? Em Efésios capítulo de número 4 está na hora de tirar a prova dos 9. Daquilo que ele disse e que ele pede no capítulo 3. Porque se Jesus está no coração, no capítulo 3, no capítulo 4, simplesmente está na hora de provar. Qual que é o principal termômetro para saber que Jesus está no nosso coração? É a tolerância que nós temos para com os outros. E aqui, irmãos, em Efésios 4, o apóstolo Paulo vai explicar quais são os princípios que devem reger o relacionamento dos cristãos, o relacionamento da igreja. Em Efésios 4, ele vai voltar a dizer: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamado. Primeiro princípio é justamente o que o apóstolo Paulo pede. Ele pede para que os cristãos andem segundo a vocação dentre os quais Deus deu. Irmãos, vontade de Deus na Bíblia vão se resumir em 3. 1 Timóteo 2,4 vai dizer que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso é vontade geral. Segundo, vontade específica. Vontade específica é aquilo que Deus tem para o seu povo e não tem para o mundo lá fora. Por exemplo, Mateus capítulo 7, verso 12. Jesus chegou a dizer assim: antes, tudo que vocês quiserem que os homens façam a vocês, fazei vós primeiro, porque disso dependia a lei e os profetas. Quer ser amado? Eu primeiro devo amar. Quer ser ajudado nos momentos de dificuldade? Eu primeiro preciso ajudar os outros nos momentos de dificuldade. Mas o que também é fato é que existe a vontade restrita. A vontade restrita é aquilo que Deus tem para você e não tem para mim, tem somente para mim, não tem para você. Só teve um homem na Bíblia que Deus prometeu e pediu seu filho, que foi o próprio Abraão. Você não vai encontrar mais Deus fazendo isso na Bíblia. Isso é vontade restrita. Qual deve ser a vontade restrita de Deus para você? E é exatamente isso que eu quero que você entenda. Que primeiro, você tem uma vocação da parte de São, e alguns aqui têm as suas cordas vocais impulsionadas pelo Espírito Santo, porque Deus resolveu usar a sua garganta para aconselhar, instruir, as suas mãos para orarem, resolveu selecionar os seus pés para se deslocarem com o propósito de pregação do Evangelho. E escute bem o que eu vou lhe dizer: Deus vai cobrar a vocação que Ele entregou para você cumprir.
Geralmente o desafio, muitas das vezes, na nossa área de relacionamento cristão, é porque eu esqueço de fazer aquilo que Deus mandou fazer e eu fico importando com aquilo que Deus mandou para o outro fazer. Eu tiro para fiscalizar, para saber se ele está fazendo bem. E geralmente, toda vez que a gente faz isso, a gente comete uma quebra de princípio sério. O pedido de Paulo é: vamos brincar de cada um se importar com a vocação que Deus escolheu para você cumprir. Cada um cumpra com a sua, assuma a sua, e nós entenderemos que iremos chegar lá e continuaremos a fazer a vontade de Deus. O segundo princípio está justamente no verso 2. Primeiro, cumprir a vocação que Deus deu. Segundo, cumprir ela com humildade. Irmãos, e a palavra humildade aqui é justamente a palavra grega humus, que remete à tese de barro. Porque nós não podemos nos esquecermos que Deus não nos fez, não foi de pepitas de ouro. Deus nos fez, foi do barro. Irmãos, depois que o ser humano morre, nós somos tão pobres, mas tão pobres, que o máximo que nós conseguimos dar é um caixão. Isso quando muitas das vezes nós temos condição. A pergunta que fica é: o que é o homem? Resposta: nada. Isaías vai classificar eu e você como um caco. Salmos vai classificar a nossa história como um conto ligeiro. É Deus quem diz que quem tem o poder não é de cortar o cabo de aço, mas é somente o fio da nossa existência. Muitos acidentes, dependendo da sua proporção, simplesmente têm o poder de arrancar a nossa vida, mostrando que o ser humano é frágil. E é exatamente a grande lição que Deus nos ensinou, que nós precisamos fazer igual a Ele. É simplesmente, talvez é um desafio que nós temos, mas principalmente nós assembleanos, nós gostamos de muita música de teologia da ameaça, né? A gente gosta de música que quem a gente viu passar na prova e não te ajudou, quando vem você na bênção vai se arrepender, vai estar na plateia e você no palco, e Deus não teve palco para Abraão, Deus não teve palco para Isaac, nem para Jacó, para o filho dele, Deus teve uma cruz. E escute bem o que é que eu vou lhe dizer: a verdade do evangelho é que Deus chama verdadeiros adoradores para entregar duas coisas: bacia de água e toalha, porque Deus conta com a igreja que lava os pés uns dos outros para a glória de Deus. É uma das coisas mais assustadoras que eu vi um presidente olhando para o seu vice e falou assim: me respeita, porque entre eu e você existem muitos livros. Falta de humildade. A Bíblia diz que ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação igual a ele, veio aqui, aniquilou-se, lavou os pés da criatura, mostrando que o maior sacrifício de Jesus não foi ter ido à cruz, mas foi ter se tornado homem. Ele nos deixou a lição da poderosa humildade para a glória de Deus. Depois, o apóstolo Paulo diz assim que primeiro tem que cumprir minha vocação, segundo com humildade, terceiro com mansidão. Sabe o que é a palavra grega aqui? Prautes. Sabe o que significa? Controle de língua, irmãos. E língua é algo complexo, né? Vez ou outra nós temos uma dificuldade. Uma certa feita na igreja onde eu estava, eu perguntei para 300 crentes: quantos aqui já foram perseguidos? Todo mundo levantou a mão, inclusive 18 pastores atrás de mim. Eu fiz a seguinte pergunta: quantos aqui já perseguiram alguém? Você já viu dentro da igreja? A gente não acha os perseguidores, nós só achamos os perseguidos. O que chama atenção é que nossa língua é algo que nós temos que ficar atento. A prova disso foi que Jesus chamou os apóstolos e ele vai fazer duas perguntas. Primeira pergunta: quem eles estão dizendo que eu sou? E eles vão dizer: Senhor, uns estão dizendo que tu é Elias, outros estão dizendo que o Senhor é Jeremias, outros estão dizendo que o Senhor é profeta. O apóstolo Pedro não dá conta de guardar a linguinha dentro da boca, né? Dá um passo para frente e diz: Senhor, tu és o Cristo, o verdadeiro Filho do Deus vivo. Disseste bem, Pedro. Na verdade, foi o Espírito do meu Pai quem te revelou essas coisas. Jesus fala para os apóstolos que vai à cruz. O apóstolo Pedro, de novo, dá um passo para frente e diz: não, Senhor, permita com que eu vá à cruz em teu lugar. Jesus olha para Pedro e diz assim: arreda-te de mim, Satanás, porque você entende das coisas dos homens, mas você não entende das coisas de Deus. Nota de rodapé. Primeiro, o apóstolo Pedro, chamado por Deus, andava com Jesus,
teve a sua língua usada pelo Espírito Santo em um versículo. 4 versículos depois, a sua língua foi usada não por um demônio, mas pelo próprio Satanás. 4 versículos separam o futuro presidente da igreja de Jerusalém em ser usado por Deus e pelo diabo. Por que, Starley? Porque nós temos dificuldade em controlar a nossa língua. Aí Satanás de vez em quando aproveita. O que é fato é, o apóstolo Paulo diz que eu e você devemos cumprir a vocação, humildade, mansidão, e ainda vou usar o princípio, com longanimidade, macrotimia. Sabe o que significa? Aguentar pessoas provocadoras. Porque dentro da igreja não tem conversa, parece que tem gente para só para provocar, irmãos. Não tem conversa, é incrível. O que é fato é, qual que é a ordem bíblica quanto a isso? Aguenta. Jesus não aguentou? Você não vai querer aguentar? Aguenta. Irmãos, e no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dar uma preciosa lição. E aqui eu já estou caminhando para o final. E a lição é, e não embriagueis com vinho em que há contenda. A parte B, mas enchei-vos do Espírito Santo. Primeira coisa, encher é verbo. E verbo numa frase mostra a ação do sujeito. Embora um texto em português parece que quem tem que dar o primeiro passo é o homem, mas o texto grego diz que o primeiro passo provém do Espírito Santo. Ou seja, é o Espírito Santo quem está disposto a nos encher. Lembra da profecia de Joel 2,28? Dizendo que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E é justamente uma visão, uma percepção e um conceito que toda a igreja pentecostal deve ter. Deus está disposto a encher o seu povo do seu Espírito para o louvor e para a glória de Deus. Segundo, o verbo está no imperativo. O apóstolo Paulo não está dando uma instrução, se vocês quiserem, vocês podem ser cheios do Espírito Santo. Ele está dando, irmãos, uma ordem, enchei-vos do Espírito Santo. Portanto, estar vazio do Espírito Santo é estar em pecado diante de Deus. Terceiro, o verbo está no plural, ou seja, a quem Deus quer encher do seu Espírito? Será que é só o pastor? Será que é os obreiros? Será que é só os líderes? Não. Deus conta com toda a sua igreja para que seja cheia do Espírito Santo de Deus. E nós não podemos nos esquecer, irmãos, que nós acreditamos no Espírito Santo e nós acreditamos nos dons do Espírito Santo de Deus. É o poder de Deus que ainda faz a diferença. E igual eu disse no começo da mensagem, é o poder quem levanta quem está caído, que restaura o que se perdeu, que coloca luz no meio das trevas. E eu acredito que enquanto eu estou pregando a palavra de Deus nessa noite, o poder de Deus está tocando a sua alma e o seu espírito, renovando as suas forças, e no nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo haverá de te dar força e condições para você permanecer firme até o dia do arrebatamento da igreja para o louvor e para a glória de Deus. No capítulo 6 a orientação seja essa, né? O demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Irmãos, eu não gosto de trabalhar com a tese de pessoas que ignoram o tempo que nós estamos terminando de passar. Os dias não foram bons. Os dias não foram bons. Estruturas foram desmontadas. Empresas foram fechadas. Parece que, debaixo da permissão de Deus, Deus mandou todo mundo para o cantinho do castigo. Eu estava ensinando Apocalipse, explicando sobre o anticristo. Imagina só, quando ele aparecer. Mas até lá nós acreditaremos que a igreja estará sendo arrebatada. Não se esqueça que salvação se dá em 3 aspectos. Já fomos salvos na cruz do Calvário. Doutrina bíblica da salvação. Estamos sendo salvos todos os dias. Doutrina bíblica da regeneração. E seremos salvos. Doutrina bíblica da glorificação. Sabe o que isso implica em dizer, irmãos? Quem enxerga com miopia aqui, fica tranquilo que lá no céu vai enxergar perfeitamente.
quem anda de cadeira de rodas aqui, lá no céu vai andar perfeitamente. Lá não vai ter choro, nem pranto, nem depressão, nem angústia. Lá não vai ter preocupação e ansiedade. Vai ser justamente o maior privilégio que concurso nem graduação nenhuma pode dar. É estar perante o trono do Deus que é todo-poderoso, olhando dentro dos seus olhos e dizendo: toda a honra, toda a glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Irmãos, Deus abençoe por você ter me ouvido. Eu quero ainda, com autorização do mestre Edmundo aqui, irmãos, pedir para os irmãos me ajudarem. Eu tenho alguns livros lá, tem um livro que eu escrevi justamente para jovens. Eu duvido que você não conheça um jovem que não precise de um livro desse. Aqui foi um livro de... Por isso que eu escrevi fino, irmãos, porque eu sei que a luta que é para ler, tá? Aqui embora tá fino, mas aqui eu trato sobre uma pesquisa do que está levando os jovens das Assembleias de Deus a se casarem. Aqui eu trato sobre isso, sobre liderança, sobre aconselhamento e sobre a formação educacional do apóstolo Paulo. Tem um livro de uma análise da pandemia. Esse livro que eu acho fantástico. Eu estava lá em São Paulo e esse livro acabou e chegou mais desses para mim. Foi justamente uma análise da situação emocional de José lá no Egito. José e os possíveis problemas emocionais. Irmãos, e tem vários outros, esse aqui, ó. E esse aqui que eu achei fantástico, esse aqui chegou para mim, está sendo a primeira igreja que eu estou mostrando. A fé como obra e a boa obra da fé. Irmãos, esse camarada escreve muito, 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 muito. Vai ter outros livros ali à sua disposição. E o mais importante de tudo, irmãos, fique firme. Fique firme, esses dias estão se passando. E Deus haverá de trazer dias de vitória em nome de Jesus. E não se esqueça, o Deus que retira, o Deus que permite se retirar, é o Deus que dá tudo de novo para a glória de Deus. Se os irmãos precisarem estar aí lá embaixo, enfim. Deus abençoe, pastor Edmundo, pela rica oportunidade. Vamos ficar de pé? Não, tá. Vamos ficar de pé? Ele pediu para me orar, eu já estava nesse propósito. Ai, Deus abençoe. Pregar aqui na igreja não é fácil, irmãos. O Rildo, Santiago me falou. Estar na igreja gosta de palavra. Deus abençoe. Geralmente é igrejas assim que faz a diferença, né? Igrejas assim que fazem diferença. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo, que o Teu Espírito nos direciona. Senhor, que o Teu Espírito nos faça levantar quando nós cairmos. Mas, Senhor, eu te peço, não nos deixa cair, mas se cair, nos levanta. Que o Teu Espírito, Senhor, coloque momentos de alegria nos momentos ruins. Não nos permita passar por momentos ruins, mas caso permita, nos dê força e nos faça confiar na Tua presença. Pois a Tua palavra diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para todo o sempre. Espírito Santo, devolve, Senhor, tudo aquilo que o Senhor permitiu que com essa pandemia fosse levado. Senhor, volta a abrir loja. Senhor, volta a restaurar a estrutura financeira. Volta a dar condição, Senhor, das ofertas voltarem a ser, Senhor, o que era, se possível. Deus, Tu és o Deus que restitui em dobro. Senhor, dê-nos, Senhor, mais da Tua graça e da Tua unção. Dai-nos do Teu poder, Senhor. Protege-nos contra as astutas ciladas do diabo. Senhor, eu quero justamente orar para as pessoas que não estão aqui no templo, mas que estão na sua casa. Senhor, a partir de agora, que o Teu Espírito Santo ordene a bênção e ordena a vitória, Espírito Santo. Que a Tua graça, Senhor, os alcance e leve salvação para essa casa. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nos abençoe, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.